De uma véspera de partida pela Copa Libertadores da América, Cruzeiro tem problemas para escalação. Pois é, não é que tem. O Alisson acabou virando dúvida ontem, o atacante, está sentindo a panturrilha. Ainda bem que o Cruzeiro, em termos ofensivos, ele tem sempre boas opções, né? O Cuca tem a chance de estar mexendo na equipe, mas com qualidade. É claro que ele ainda, ontem, ele não comandou o treinamento, ele esteve fora de Belo Horizonte, e ele ainda não confirmou quem efetivamente ele vai poder usar caso o Alisson não se recupere, né? Mas ele tem o próprio Brandão, o Ortigosa ali na frente, né? E ele tem o Montilho, que hoje, nessa questão do meio-campo, ele tem esse trabalho de ajuda aos atacantes, principalmente mesmo que a opção seja por jogadores que ficam mais à área, o Montilho tem essa chegada que facilita a história no Cruzeiro, né? Ele teve o Pablo liberado ali pela lateral, já é um reforço. Mas o mais importante nisso tudo é que o Cruzeiro tem conseguido superar todos esses desfalques nas substituições do Cuca, que a gente já elogiou aqui. Excelentes peças de reposição, né, Edmar? As peças e o trabalho do Cuca também, que consegue visualizar o que ele muda. Porque muda taticamente muito. Na verdade, se ele não tiver o Alisson, ele não vai ter nenhum velocista ali na frente, né? Então você vai mudar muito a característica do time. Mas ele, voltando com o Pablo, ele pode ter a passagem dos laterais, aumentar essa velocidade nesse sentido, né? Ou seja, isso é típico de um treinador que sabe o que ele tem nas mãos, né? Quando a gente diz assim que a sequência de trabalho ela ajuda muito nesse contexto de você ter uma equipe mais preparada, é nesse sentido, né? Você vai tendo, o treinador vai tendo os jogadores, as possibilidades dele muito próximas. Ele conhece todo mundo, né? Ele tem a noção exata do que esse time efetivamente pode fazer dentro de campo e principalmente do que ele pode fazer diante de um adversário como o Once Caldas, que é bom a gente lembrar para o torcedor cruzeirense, que ontem foi super bem na venda antecipada, né? Quase 6 mil ingressos, o que vai mostrar que a Arena do Jacaré vai estar lotada, que o Once Caldas vem com o mesmo pensamento do Cruzeiro, que é conseguir a classificação. Né? Ele perdeu de 2-1 lá, mas ele é um time que está invicto como visitante na Libertadores. Ele tem esse retrospecto de jogar bem fora de casa nessa competição, mesmo tendo sido o pior classificado nessa primeira fase. Detalhe. Mas tem aquela história da superação, e é o que quando o Cuca disse, depois da classificação efetiva em cima do América de Teófilo Otoni para as finais do Mineiro, que é um jogo duro, pode-se imaginar que seja mesmo. Eles são muito físicos, ele tem uma marcação forte, eles vão enfrentar o Cruzeiro, óbvio, que tem muito mais técnica, é um time muito mais bem preparado nesse momento, está em casa, gosta de jogar na Arena do Jacaré. O Cruzeiro fez a Arena do Jacaré realmente a sua casa, né? No início a gente tinha aquela N reclamações de gramado. Ninguém fala mais nada disso, né? E olha, a gente tem que elogiar mesmo o pessoal da Dengue em relação à manutenção da Arena do Jacaré, que a gente imaginou, pensa bem, com a América, Atlético, Cruzeiro, jogando lá direto igual estão jogando, né? Você não vê o desgaste desse gramado, você vê como que ele está sendo bem tratado, né? Como que o trabalho foi bem feito nessa circunstância. E aí o Cruzeiro se adaptou a essa questão da Arena do Jacaré, de ter o torcedor próximo, de ter a cobrança próxima, né? No último jogo, o tal do torcedor que ficou gritando lá na orelha do Cuca e que a torcida reagiu contra o torcedor, falou, sai daí, para, né? Então, é um campo diferente, tem essa questão diferente. E o Cruzeiro se adaptou muito lá. Então, também vencer o Cruzeiro na Arena do Jacaré não é uma tarefa fácil para o Once Caldas. Mas é jogo de Libertadores, é jogo onde todo mundo está acostumado a ir lá e tirar uma casquinha do adversário. Então, por isso que o Cuca disse que é jogo duro. Hoje à tarde ele retoma os treinamentos no comando da equipe e aí vamos ver se o Alisson recuperou, se ele vai esperar o Alisson até a última hora, né? Dentro desse contexto de que é importante ter esse jogador velocista. O Thiago Ribeiro havia uma expectativa até de uma recuperação dele, mas vai ter que esperar um pouquinho mais, talvez para o clássico contra o Atlético. Lembrando que o Cruzeiro tem esse jogo no meio de semana agora com o Once Caldas e passando pelo Once Caldas ele vai ter outro jogo no meio da semana que vem contra o vencedor do América, do México e Santos. Portanto, sequência pesada para o Cruzeiro de jogos. Exatamente. Portanto, o Atlético sabe que o Cruzeiro vai jogar todas as suas fichas no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, que é exatamente contra o Atlético. Por quê? Se ele tiver que fazer o jogo da Libertadores na outra quarta-feira, passando pelo Once Caldas, lá no México, imagina. Porque ele vai fazer o primeiro jogo fora. Né? Vai ter um desgaste muito grande. Exatamente. A catimba que acontece por parte do adversário. Exatamente. Já fizeram uma catimbazinha com o Santos,
né? Que vai jogar no México? Vai jogar hoje. E o Santos, olha o tempo que o Santos demorou para chegar lá. É uma viagem desgastante. Você imagina, e também se for na Vila Belmiro, né? Porque lembrando que o Cruzeiro faz sempre na Libertadores o primeiro jogo fora e decide em casa. Se for na Libertadores, existe um desgaste emocional, existe um desgaste físico também, pelo que envolve essa rivalidade de Cruzeiro e Santos dos últimos tempos, de tudo que essas equipes têm conquistado, da forma. É um jogo que está todo mundo visualizando muito, porque todo mundo acha que são os dois melhores brasileiros hoje. Sim. Né? Sim. Em termos de Libertadores, talvez os que tenham mais chances de estar chegando. Então é um jogo onde todo mundo vai ficar muito de olho. E o Cruzeiro, o time do coletivo, o Santos, o time das estrelas, né? Exatamente. E eu acho que o peso do coletivo do Cruzeiro vai falar mais alto, se realmente foi esse o confronto, porque o Santos também tem um jogo muito difícil hoje contra o América do México. Portanto, o Atlético que está lá quietinho, se preparando para o clássico, para a final do Mineiro, ele sabe que o Cruzeiro vai jogar todas as suas fichas no primeiro jogo, porque é onde ele vai ter jogado em casa contra o Once Caldas, vai ter mais tranquilidade para estar tentando resolver em um primeiro jogo. E o Atlético também, nessa questão, o Atlético que voltou aos treinamentos hoje, também tem problemas, porque o Mancini continua como dúvida. Hoje saiu o resultado da ressonância que ele fez ontem. Ele está sem o Renan no meio campo. Na verdade, o setor onde a gente elogiou que está mais chegando mais, propiciando que o Dorival tem as opções que ele tem, na verdade é o setor que vai sofrer as modificações. É o mais problemático É o mais problemático nesse momento. Ele pode entrar com o Daniel Carvalho e aí continuar com o time mais ou menos como ele vem jogando, com 2 volantes e 2 meias, ou ele também pode fazer a opção por um volante, né? Se segurar mais ali no meio campo. Como o Dorival é sempre um treinador mais ousado, né? Eu acho que ele vai fazer a opção por um meia. Agora, a gente fica na expectativa aí que dessa vez possa aparecer a chance para o Daniel Carvalho. E a torcida pediu o Daniel no último jogo, né? Não deu tempo dele entrar, porque daí ele entrou com o Cláudio Leleu, entrou com o pessoal todo e não entrou com o Daniel Carvalho. Mas é um jogador que está lá esperando a sua chance, esperando a sua possibilidade para poder estar fazendo esse jogo. Dimara, falando do clássico, falando dos desfalques para o Atlético, Richarlison, cartão vermelho na última partida e a súmula do Abade. O Abade falou que ele xingou ele mesmo, mandou-lhe um palavrão. E o Dorival Júnior, quando esteve com a gente no vestiário, disse que confiava no que o Richarlison tinha dito, que ele realmente não falou nada para o Kleber Abade. Mas ele ontem na súmula confirmou. A informação que a gente tem de bastidores é que o Atlético confia no que o Richarlison disse. Confia que o Richarlison realmente não disse nada demais para o Abade, que falou só da questão da falta, enfim. Se é uma rixa ou não, né? Isso a gente vai ver. Agora, o Atlético, de qualquer forma, ficou prejudicado. Perdeu a opção do Richarlison e mais uma coisa, ele vai ser julgado antes do outro jogo da final. Então ele corre o risco de ficar fora dos 2 jogos da final. O Atlético sem opção de contar com ele. Mas pelas informações de bastidores, o Atlético continua acreditando no que o Richarlison disse no vestiário, que ele jurou para todo mundo, para dirigentes, para todo mundo que estava lá, que ele não disse nada para baixo. E as imagens da partida vão ser levadas lá para o STJD? Para o TJD. Desculpa, TJD. Porque aí é no Mineiro, né? Isso. Assim, eles vão, no julgamento dele, quando for marcado, o Atlético vai fazer toda a defesa em cima disso. E acreditando no que o jogador disse também. Agora, o problema é que o Richarlison é reincidente até no Mineiro, né? A segunda expulsão dele. Já a segunda expulsão dele. E aí vem o histórico todo que ele tem. Ele mesmo disse que podia ser uma rixa já com a diversas Abade, expulsões outras na época histórias. de São Paulo. É o peso que o jogador carrega quando ele tem esse histórico. Né? Agora, para o torcedor que fica aí querendo saber como é que vai ser os ingressos para o clássico, porque a Arena do Jacaré é torcida única, hein, galera? Isso foi decidido muito antes. Primeiro jogo, mando do Atlético. Primeiro jogo, torcida do Atlético. Segundo jogo, mando do Cruzeiro e aí torcida do Cruzeiro. A reunião acontece hoje à tarde na Federação Mineira de Futebol. Não existe, tudo que está se falando por aí, por enquanto, é especulação. Não se definiu número de ingressos, não se definiu o valor dos ingressos. Isso vai ser definido hoje à tarde. Na verdade, a performance que todo mundo sabe que é. Mas é porque é a reunião normal e é o prazo normal que se pede, né? Existe ainda a complicação de que se começar a venda amanhã, pode coincidir muito com a venda de Cruzeiro também em relação ao jogo da Libertadores. Então, isso tudo vai ficar acertado hoje à tarde. A gente sabe que quando é torcida única, você ainda tem uma facilidade. Agora, de qualquer forma, não vão ser muitos ingressos, né? A Arena não comporta. E a gente sabe que nesse primeiro jogo a torcida do Atlético quer incentivar, quer estar lá. No último jogo foi 16 mil, você imagina. Né? Muito bem, Dimara Oliveira, que volta amanhã falando de futebol aqui com a gente no Jornal Band News Minas, primeira edição, e daqui a pouquinho ela volta na tela da Band. 12h30 com Minas Esportes. Valeu, Dimara. Bom dia.